Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre a transformação de um ser humano. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender, compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Queridos irmãos, vou ler para vocês João 21, a partir do versículo 15, que diz assim, ó. Quando acabaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, você sabe que eu amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. E pela segunda vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, você sabe que eu amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado ainda uma terceira vez se ele o amava. E disse: Senhor, você sabe tudo, sabe que eu amo. Então Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Né? Paramos aqui em João 21:17. Então, por que Pedro ficaria triste? E quem era Pedro? Né? Pedro já diz pedra, né? É um pedaço de pedra. O nome dele, na realidade, era Simão, né? Porém, Cristo trocou o nome dele para Pedro, porque ele tinha talvez um coração de pedra, ou porque ele era turrão, né? Ele era duro igual uma pedra, ele era turrão, né? Ele era um homem, podemos dizer, arisco, um homem acelerado, um homem é, talvez até um tanto ignorante, ele não tinha, ele tinha totais pensamentos preconceituosos. Por exemplo, Pedro só queria pregar para judeus, ele achava que os gentios não deveriam receber a mensagem de Cristo, somente os judeus. Pedro era um homem que não entrava na casa de gentios. Pedro era um homem que foi posto na novela Jesus, por exemplo, como um homem totalmente contra os gentios, a ponto de que ele não aceitou o casamento de sua sogra com Cornélio, que era um centurião romano. Mesmo sabendo que Cornélio era um homem temente a Deus, ele não aceitou o casamento da sogra com Cornélio. Isso na novela. Então, né, na Bíblia não fala dessa parte, mas Pedro era um homem turrão, era um homem difícil de ser compreendido. Aí nós vimos ontem que Cristo foi moldando ele, né? Ele foi moldando, foi ensinando a Pedro. Porque, como diz na Bíblia, Cristo não escolhe a pessoa preparada para uma função, ele capacita. E foi o que ele fez com Pedro, ele foi capacitando Pedro aos poucos. Quando ele chama Pedro para segui-lo, ele fala o quê? Pedro, Simão, que agora chamarás Pedro, venha e siga-me, pois agora você não pescará mais peixes, mas sim almas, mas sim pessoas, né? Então Pedro seguiu a Jesus. E ele, pouco a pouco, foi se transformando, sendo uma pessoa mais calma. Pedro, possivelmente, ele rejeitava, por exemplo, Mateus. Ele não, pelo menos de início. Por quê? Porque Mateus era um cobrador de impostos, né? Ele era um publicano. Então, ele cobrava impostos para os romanos. Então, Pedro, mas, com certeza, com o tempo ele foi passando a aceitar Mateus, porque ele foi compreendendo que ele sofreu uma mudança, né? Mateus sofreu uma transformação também. Qual foi a transformação? Mateus era um publicano, e quando Cristo o chama, ele se transforma de tal maneira que ele vira um servo fiel de Deus, né? Assim como todos os apóstolos se transformaram, mas nós estamos falando de Pedro porque ele era um dos mais difíceis de se transformar, né? Pedro não só não acreditou nas mulheres quando falaram que Cristo tinha ressuscitado, quanto ele foi lá, né? Ver. E ele voltou sem ver Cristo, ele viu que ele não estava mais lá. Mas mesmo assim, Pedro não acreditou que Cristo tinha ressuscitado. Mesmo Cristo tendo falado que ele ia ressuscitar e tudo mais. Por quê? E por que aí Pedro, então, ele reputou, se ele ressuscitou, por que não apareceu para nós, assim, para mulheres? Né? Então Pedro não conseguia compreender, né? Pedro também não compreendia quando Cristo falava que ele ia morrer. Por que ele não compreendia? Porque na cabeça de Pedro, o Messias viria para libertá-los da escravidão romana, né? E como na cabeça de Pedro, pode dizer que ele, entendendo que Cristo era filho de Deus, ou seja, também um Deus, como que ele morreria?
né? Pedro não compreendia que Cristo precisava morrer para libertar a humanidade da escravidão de Satanás, e não dos romanos, né? Não era esse o propósito de Cristo quando ele veio, né? E não era esse o propósito da promessa que foi feita desde lá de Adão e Eva. Desde que eles caíram em pecado, houve a promessa de que o libertador viria, né? A promessa de que seria um filho primogênito, um filho que viria de uma virgem. Então a promessa veio lá do início. Então, lá na época não tinha nada a ver com romano nem com escravidão. A escravidão a qual eles seriam libertados era a escravidão de Satanás, era a escravidão do pecado, né? Então, a gente vê uma transformação. Em João 12, vai começar do versículo 1, diz assim, ó. 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro morava. Quem era o Lázaro? Lázaro era o homem que Jesus tinha ressuscitado. Ali lhe fizeram um jantar, e Marta servia comida. Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Maria então trouxe cerca de meio litro de um perfume caro feito de nardo puro. E ela o derramou nos pés de Jesus e depois os enxugou com os seus cabelos. O aroma do perfume se espalhou por toda a casa. Então vamos parar um minuto por aqui. Quem era essa Maria e essa Marta? Elas eram duas irmãs de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, Maria de Betânia. Maria é deposta na Bíblia como sendo uma adúltera, ela foi pega em adultério, ela era desonrada, né? Ela era uma moça impura, se sentia impura, né? E ela é transformada pela fé que ela tinha em Jesus, né? Então, enquanto Marta era uma pessoa que estava o tempo inteiro na casa servindo e servindo e servindo, né? Era uma pessoa acelerada, era uma pessoa que só pensava na arrumação da casa e dava pouca importância talvez para Deus. Maria não. Maria era uma moça que ela se sentava, toda vez que Jesus ia, a Bíblia fala isso, né? Quando Jesus ia à casa de Lázaro, ela se sentava perto de Jesus para ouvir o que ele estava ensinando. Marta não, ela se preocupava com arrumando a casa. Inclusive, uma vez está escrito na Bíblia isso, né? Que Marta foi questionar Jesus: Jesus, mande que Maria me ajude com a arrumação da casa. Ela está aí sentada enquanto eu estou aqui me matando de trabalhar. Jesus falou: Marta, né? Calma, né? Querendo mandar em Deus, né? Então, não, calma, Marta, calma. Maria está no lugar certo, falou para ele, né? Ele não questionou Marta que ela está fazendo o que é errado, não. Ele falou: a Maria está fazendo o que é certo, ela está no lugar certo, ela está ouvindo a minha pregação. Deixe ela aqui, né? E isso passou. Agora, essa mesma Maria, ela faz o quê? Marta e Maria, elas tinham um jarro com perfume, né, de mirra, possivelmente, né? Essa mirra né, aqui pode ser mirra, ou pode ser esse outro perfumado, né? Era um perfume caro e foi deixado pelos pais de Lázaro, Maria e Marta. Era para quando as duas se casassem, as duas usassem esse bálsamo. Mas é, Maria pegou e usou esse perfume para jogar em, em Cristo, né? Ela lavou os pés de Cristo e depois ela enxugou com os próprios cabelos, em sinal de respeito, em sinal de, nem fala de humilhação, mas fala de reverência ao Senhor, mostrando que ela estava pondo ele acima de tudo quanto é coisa necessária, né? Nós sabíamos que naquela época uma mulher não poderia tocar num homem, a não ser que fosse seu marido, nem mesmo segurar no pé, né? Não é nada. Então, Marta tocou nos pés de Jesus, mas com todo respeito, ela não estava se insinuando para ele, né? Marta não, Maria. E Marta concordou com a atitude da irmã, né? Maria, então, teve uma transformação, né? Maria passou a ser uma outra pessoa, né? E Jesus, então, olha o que acontece aqui, ó.
Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, e que iria traí-lo, mais tarde iria traí-lo, disse: Este perfume vale 300 moedas de prata, porque ele não foi vendido e não foi dado o dinheiro aos pobres. Judas não disse isso porque se importava realmente com os pobres, mas porque era ladrão. Era ele quem guardava a caixa de dinheiro e muitas vezes roubava o que era colocado lá. Judas não compreendia algo muito maior do que o dinheiro naquele momento. Judas era muito apegado ao dinheiro, foi isso que fez com que ele traísse a Cristo, né? Mas é, era muito mais importante aquela ação de Maria em se dedicar ao Senhor, aquela mirra, aquele nardo, aquele perfume, né? Aquele bálsamo, e do que ela vender. Ela fez um ato de total reverência, de total devoção a Deus. Ela era totalmente devota, ela estava se pondo na parte mais inferior possível, mais do que a gente pode fazer hoje, né? A pessoa ajoelha para orar, é mais do que se ajoelhar o que ela fez, né? Então, né, inclusive fala na Bíblia que uma prostituta foi até Jesus e também lavou os pés dele, né? Com uma essência, né? E também secou com os seus cabelos. Querendo um perdão por ter sido prostituta, né? E Cristo a perdoou por ter sido prostituta, né? Cristo a perdoou, né? Então, é um sinal de total devoção, de arrependimento, né? De total entrega ao Senhor. Foi o que Marta fez. Agora, olha a resposta de Jesus. Deixem-na, ela fez bem em guardar esse perfume para hoje, o dia da preparação para o meu enterro. Vocês terão sempre os pobres com vocês, mas a mim nem sempre terão. Em outra parte da Bíblia fala que esse ato praticado por Maria era para ser lembrado para o resto da história da humanidade, né? Então, aqui tive a transformação de Maria, mas também a transformação de outra pessoa, Marta. Marta, ela passou a ter um olhar mais para Cristo, a querer mais saber de Cristo também, né? A ponto de que ela não achou ruim quando Maria jogou o bálsamo, né? Em Jesus, né? Então, se eu for olhar pelo olhar da novela Jesus, Marta, na novela, ela compreendeu que ela não deveria dar tanta atenção assim, porque as pessoas deixam de falar. A casa tem que estar arrumada, tem que estar organizada, sim, mas não ao extremo, não que a pessoa tenha obrigatoriedade de deixar a casa impecável, que tem que limpar até o teto, que não pode ter uma moedinha fora do lugar, que não pode ter um cotonete fora do lugar, um grampinho de casa. Não, não dá. Não existe casa organizada desse jeito, não existe. Então, Marta compreendeu que ela tinha que dar mais atenção para o que Jesus estava falando do que para a limpeza da casa, né? Ela estava tão compenetrada a limpar, 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 que ela não parou para ouvir Jesus, né? Não parou. Então, ela perdeu a oportunidade de estar com Jesus para ficar limpando casa. Né? Então, ou seja, ela muitas vezes perde a oportunidade de estar com a família, de estar com para ficar limpando casa, né? Muitas pessoas agem como Marta, né? Então, houve uma outra transformação. Sem contar que Marta também perdia, porque está convivendo com as visitas ali, preferia ficar servindo, a tarde inteira se preocupando com as coisas, e não curtia as visitas, não conversava com as visitas que iam na casa dela, né? Então é assim, agora voltando assim para Pedro, a transformação de Pedro foi mais profunda, né? Por quê? Porque Pedro, ele era muito torrão e
ele queria, porque queria estar com Deus, e nós vimos ali que Deus perguntou 3 vezes, né? Cristo perguntou 3 vezes para ele se ele o amava, e ele respondeu que sim. E na terceira ele ficou triste, por quê? Existiam 3 palavras que significavam amar na linguagem deles. A primeira, e Cristo usou as 3. A primeira se dizia do amor de gostar, um amor. A segunda, um amor de amizade. E a terceira, de um amor muito mais forte. E Pedro, aparentemente, naquele momento, ele não amava a Jesus o suficiente. Ele gostava muito de Jesus, mas ele talvez não amasse. Por isso ele ficou triste quando Jesus perguntou a terceira vez, né? Então, por exemplo, quais são os tipos de amor que existem? Existe um amor que nós devemos ter por nós mesmos, né? Tem um amor que nós temos que ter por nossos semelhantes. Tem o amor que nós temos que ter por nossos filhos. Tem amor que nós temos que ter pelos nossos cônjuges, né? Ou seja, esposa, marido, né? E tem o amor que nós temos pelos nossos pais. São amores diferentes, cada um tem um propósito. Então, por exemplo, o amor que um homem tem por uma mulher é um amor, podemos dizer, um amor de atrativo, de atração, sentir desejo por aquela mulher. Já o amor desse mesmo homem pela mãe dele é um amor de fraternidade, de gratidão, um amor de sangue, né? Um amor de amar aquela pessoa porque aquela pessoa lhe deu a vida, aquela pessoa criou, cuidou dele, né? Então é um amor diferenciado. O amor que você tem por um amigo é um amor de amizade, um amor onde você quer o bem dele, né? E já o amor por um filho é como se fosse um amor que Deus tem por nós, que é um amor onde você se importa e quer ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a se desenvolver, a proteger esse filho, né? Mas todos esses amores têm uma mesma base, desejo de querer bem aquela pessoa, né? Você quer desejar. Então, gostar é diferente de amar. Eu vou dar para vocês aqui 2 exemplos, tá? Rapidamente. Um exemplo, a mulher está lá com um homem, ele é rico, tem empresa, tal, é um empresário, tem muito dinheiro, e ela está lá, casou com ele e tal. E aí o que acontece? Ele fica na miséria. Ela faz o quê? Ao invés de apoiá-lo, ela dá um pé nele. Ela pega, não quero mais saber de você, vamos separar, porque não dá mais, só porque ele ficou pobre. Então, esta mulher amava esse homem? Não. Ela podia até gostar dele, sentir uma atração por ele, mas ela amava, era o dinheiro que ele tinha. Ela não queria, essa mulher ela não está preparada para ter um casamento, porque ela não quer um casamento para amar, né? Ela quer um casamento para enriquecer, ela está pensando em fundos, ela é uma pessoa ambiciosa, né? Enquanto, enquanto no outro caso, esse mesmo homem ficou pobre, ele está casado com uma mulher, ficou pobre, essa mulher fez o quê? Amparou e falou, não, estou com você, né? Não vou te largar, de maneira alguma. Não, eu não me importo que você esteja pobre ou rico, eu te amo, eu gosto de você. Então essa mulher, ela ama esse homem, ela está com ele porque ela quer estar com ele, não se importando com o dinheiro que ele possa ter, não é? Um outro exemplo é, um homem casa com uma mulher, tal, tá saudável, tudo mais, de repente ele sofre um acidente e fica paralítico, paraplégico, né? Aí a mulher faz o quê? Dá um pé nele, vai embora, fala, não quero mais saber de você, não dá mais, e vai embora, larga ele naquela situação. Ou no caso, a mulher, aí a gente vê que essa mulher também não amava, porque como é que ela larga um homem nessa situação, precisando de total apoio, e ela faz isso? E pô, aí tem a mulher que fala, não, eu vou estar com você, não importa que você esteja paralítico, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você até o fim, nós vamos estar juntos até o fim, eu vou estar te dando apoio, vou te amparar nesse momento difícil, né? É o que acontece, por exemplo, com muitas pessoas que fazem isso, né? Eu conheço pessoas que ampararam o outro na doença, né? Na novela Caminhos do Coração Mutantes, tinha a personagem Esmeralda e a personagem Nesta, né? Esmeralda era uma artista de circo e Ernesto era um policial. Ele trabalhava junto com outros policiais. E 2 desses policiais se tornaram vampiros. E em plena noite de núpcias, eles casaram. Em plena noite de núpcias, esses 2 policiais vampiros atacaram o Ernesto e a Esmeralda, querendo morder a Esmeralda. E o Ernesto reagiu e eles acabaram atirando no Ernesto, que ficou paralítico. E a Esmeralda fez o quê?
ela se negou, mesmo ele falando para ir embora, ela se negou a abandoná-lo. Ela ficou lá dentro e falou: "Não, eu vou estar com você até o fim. Mesmo que você fique paralítico para sempre, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, eu não vou te largar, nem que você queira". E ele mesmo também demonstrou uma prova de amor por ela, dizendo: "Não, não, eu já falei, já chamei meus advogados, eu vou anular o nosso casamento. Não quero mais ficar com você". Ele falou. Não queria mais, porque ele não queria condená-la a viver com um paralítico. Mas ela bateu o pé que ela não ia sair de perto dele e não saiu, né? E a força que ela deu para ele fez ele superar o problema, essa deficiência, e ele acabou até sendo curado depois por uma mutante que tinha poder de cura, mas isso aí é uma outra história. Mas o que importa é que Esmeralda e Ernesto nos deram uma demonstração total de amor, um pelo outro, né? Ernesto não queria que ela convivesse com ele mais por ele estar naquele estado, sem poder andar. E ela dando provas de amor que mesmo ele estando naquele estado, ela estava ao lado dele, né? Quando a gente vai casar, quais são as palavras que é falada por qualquer igreja? Você aceita fulano como seu esposo, prometendo ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, em todos os dias da sua vida? Pergunta para a esposa e depois pergunta para o esposo, né? Se ele aceita ela. Quando você fala sim, você está falando sim, não é para quem está fazendo o casamento, a cerimônia ali, ou para as pessoas que estão na igreja. Você está falando sim para Deus. Você está ali perante Deus, está se apresentando perante Deus para, para confirmar com testemunhas ali presentes que você está se unindo para sempre com aquela pessoa, transformando-se num só ser, que somente irão se separar quando a morte se separarem. Tá certo? Você está se comprometendo ali perante Deus, perante o Altíssimo. Você está fazendo um juramento, isso é um juramento. É uma promessa para Deus que você está fazendo. Tá certo? Você está fazendo um pacto com Deus. Você está se comprometendo a ficar junto com aquela pessoa e cuidar daquela pessoa em qualquer situação que esteja a pessoa, né? Qualquer situação que seja. Então, se a pessoa está passando por um momento de, de, de crise financeira, você tem que estar ali apoiando. Se a pessoa está com problema de saúde, tem que estar apoiando. Se a pessoa está triste, você tem que estar apoiando. Ela perdeu um parente, tem que estar apoiando. Então, é tua obrigação, você se comprometeu perante Deus ali. Você fez um voto perpétuo, é um voto perpétuo, não tem como, é irrevogável. Você compreende isso? Deus não aceita. Esse voto ele só é quebrado. Só tem duas maneiras desse voto ser cancelado: traição, então se houver adultério, ou por morte de uma das partes. Não tem outra, pela lei de Deus, outra maneira de a separação desse casal, né? E na vida real, aqui eu tenho, por exemplo, um tio meu, né? Que logo depois que ele casou, um tempo depois, a mulher dele ficou doente, teve câncer, e ele ficou ao lado dela, amparou ela, e ela se curou. Agora, hoje em dia, quem teve câncer foi ele. E também está com uma osteoporose braba. Que ele foi sentar no sofá que ele bateu uma costela. E o que aconteceu? Ela está do lado dele, ela está cuidando dele. É ela quem cuida dele. Ela não o abandonou. Isso quer dizer o quê? Que ela o ama. Por mais que eles já estão juntos aí há uns 20 anos, pelo menos, acredito eu, ele ainda ama, ela o ama, ela está junto com ele. Ela está ali fazendo a função dela de esposa. Ela poderia falar: "Mas não quero mais saber de você, procura teus irmãos para cuidar de você, procura". Eles não tiveram filhos, então, até porque ela teve problema de câncer de mama, né? Então, procura teus irmãos, procura quem cuidar de você. Não, ela mostrou ser uma esposa perfeita, ela está amparando ele na doença. Mas por quê? Porque ele amparou ela. Talvez se ele não tivesse amparado ela e tivesse largado ela, hoje ele não estaria amparado por ela. Você entende? Então, olha como a vida dá voltas, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então isso é amar. É o amor de uma esposa pelo marido, né? Eu já vi amor de irmãos, por exemplo, uma irmã que doou um rim para salvar a vida da outra irmã, a irmã que doou a medula para salvar a vida da outra irmã, o irmão que doou um pedaço de fígado para salvar a vida do irmão ou da irmã. Então,
Nós vemos um amor de irmão, né? Que nem, por exemplo, um dos episódios do programa Chespirito, que é um programa mexicano, né, do criador do Charles Chapolin, para quem não sabe, é o Chespirito, né, Roberto Bolaños. Nesse programa, o personagem Chomp, né, que é vivido pelo Chespirito, ele acaba sendo atropelado porque a amiga dele, Chimodrúfia, que é uma das personagens, ela ia ser atropelada por um carro, e ele empurra ela para ser atropelada, e é ele que acaba sendo atropelado, né? Porque era um assassino que queria matá-la porque ela presenciou o cara matando uma pessoa num banheiro público, né? Então ele queria matá-la para se levar a testemunha, né? Então, e o Chompras foi lá e salvou ela, né? Então, você demonstra aqui que é uma relação de amizade, você vê como ele a amava, mas não amava como uma mulher, como para ser a esposa dele, para ser namorada dele, ele amava como amiga dele, ele tinha um amor de amizade por ela, né? Então, ele praticamente quase entregou a vida dele para salvar dela, né? E depois, no decorrer da história, ele acaba salvando ela de novo, né? Porque o cara foi no hotel onde eles trabalhavam, querendo matá-la, e ele salvou ela. Ele jogou a muleta que ele estava lá, né? Que ficou toda arrebentada, toda atropelado. E mesmo assim quis trabalhar. Ele estava de carregador no hotel. Ele não podia carregar nada, né, naquele estado. Mas ele estava lá e ele pegou, jogou a muleta dele na cabeça do cara e evitou que o cara matasse ela no hotel. Então, ele mais uma vez demonstrou amizade por ela. Isso é amizade, isso é amigo. Isso é ser amigo. É você se importar com o seu amigo. É você querer o bem do seu amigo. Ser amigo é o seu amigo que está num momento difícil, você irá amparar o seu amigo. Agora, eu já vi casos de pessoas, né, um conhecido meu, que quando precisou de ajuda do que eles achavam que eram amigos dele, viraram as costas para ele. Então, esses não eram amigos, eram colegas. Eram conhecidos, mas não eram amigos dele. Porque um amigo de verdade, ele vai amparar. Assim como eu amparei pessoas que precisaram, eu amparei. Eu tenho, se eu considero meus amigos, eu amparo, eu ajudo, né? Eu vejo a situação que as pessoas vivem, eu ajudo no que eu posso, né? Eu fiz várias ações, né? Tem uma conhecida minha que ela vive, ela tem problemas de saúde, vive com a aposentadoria de um salário mínimo e ela tinha uma televisão pequenininha, né? Bem pequena, né? De 14 polegadas. E o que aconteceu? Minha mãe ganhou uma televisão de 29 polegadas. Como eu já tinha em todos os lugares, estava sobrando aquela televisão, eu falei, mãe, vamos dar para ela. Ela está precisando, né? Ela vai ter uma televisão maior para assistir. E eu peguei e falei para ela que ia dar de presente aquela televisão e dei para ela de presente a televisão. Como eu já fiz benfeitorias. Quer ver uma prova de amizade que eu dei para um colega meu, que é meu melhor amigo? Eu fui levar currículos nas escolas particulares, né? E eu falei para ele, vamos junto, né? Porque eu ia de carro, né? Meu pai ia me levar de carro, então é mais fácil, né? Eu entreguei, porque não era só em 2, 3, 4 escolas, eu entreguei currículo em 60 escolas, 70 escolas. Então, de carro dava para entregar, agora a pé, de ônibus não teria como, né? Tanto sobe e desce de ônibus. E aí ele foi comigo, ele pegou e não pôde ir comigo, porque ele tinha algum compromisso, não sei o que, tinha trabalho, alguma coisa que ele tinha que fazer, que ele não pôde ir comigo. Aí eu falei para ele, manda para mim os currículos que eu levo, né? Aí ele pegou, não pôde levar na minha casa, eu falei, manda no meu computador. Eu gastei da minha tinta, eu imprimi os currículos dele, dei até uma acertadinha, né, uma coisa que pudesse estar fora do natural, imprimi os currículos dele, em todas as escolas eu entreguei os currículos dele, nas escolas que ele poderia concorrer, né, porque na época ele não tinha pedagogia, hoje em dia ele tem, né, então na parte que era, eu entreguei os currículos para ele, que é a maior prova de amizade do que isso. Só que ele também já me deu prova de amizade, porque se eu sou professor hoje, eu devo muito a ele. Porque ele me forçou, eu estava travado por traumas de bullying, e ele me ajudou muito na faculdade, né? Então, foi uma prova de amizade que ele me deu também, de me forçar, de insistir. Aí ele falou que tinha uma associação, que dava desconto. Ele não só me falou, me deu o endereço, ele me levou à associação. Só que a associação não era na porta da nossa casa. Nós morávamos na Vila Cisper, na zona leste de São Paulo. E a associação era do outro lado da cidade, lá na Lapa, depois da Barra Funda. Compreende?
Então, queridos irmãos, como que eu posso é, sair daqui e lá na Lapa, saí lá da Cícero na Lapa, ele saiu, foi comigo, me levou até na porta, ficou me esperando. Eu tive que assistir uma reunião de meia hora, pra, que era para poder pegar uma carteirinha provisória para ir numa reunião depois de 4 horas. E ele ficou lá meia hora me esperando lá de fora e foi embora comigo para casa. Você quer maior prova de amizade do que isso? Isso é amigo, isso é querer bem, isso é amar o seu semelhante, entendeu? Então, isso é uma prova de amizade. Então isso é amar. Amar as pessoas, o semelhante, é você olhar para aquela pessoa e desejar o bem, ter misericórdia da pessoa, ver a pessoa sofrendo e amparar ela no momento difícil, entendeu? Esse é o momento necessário, né? É muito importante isso. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que amar ao próximo é você fazer o bem para a pessoa sem querer dar em troca. Então, eu, por exemplo, eu vejo que a pessoa está necessitada, está passando muito difícil, eu vou lá e dou um amparo. Vejo que uma família está passando necessidade, eu tenho condições, eu vou lá e dou uma cesta básica, eu amparo, eu faço uma ajuda, eu reúno umas pessoas, monto esse trabalho se eu não puder sozinho, e vou ajudar. Isso é você amar o próximo, isso é você querer bem ao próximo. Tá certo, queridos irmãos? Então, nós precisamos entender que amar o próximo é muito mais do que gostar, né? E voltando ao assunto de Pedro, ele gostava muito de Cristo, ele sabia quem era Cristo, mas ele não amava dessa maneira tão profunda. Mas amar a Deus é um amor muito maior do que esse que eu estou falando para vocês, de um amigo, de um irmão, de um pai, de uma mãe. O maior amor que nós temos entre humanos é o amor de mãe pelos filhos, de filho pela mãe nem tanto, mas da mãe pelos filhos e do pai são os dois maiores amores que tem, né? Principalmente da mãe. Agora, nós temos que entender que o amor de Deus é muito superior, né? O tamanho do amor de Cristo pela humanidade foi a ponto dele se transformar na criatura que ele próprio criou, se fez carne, teve necessidades, dores, sofrimentos, tentações, doenças, né? Sofreu aquela cruz antes de ser crucificado, foi chicoteado, surrado, puseram uma coroa de espinho na cabeça, cuspido na cara, um monte de coisa com ele. E tudo isso para quê? Para salvar um monte de criaturas dele que não mereciam, que cometeram adultério divino, né? Adoraram outros deuses, ou se desviaram do caminho, pecaram. E ele está fazendo aquilo ali para salvar essas pessoas, os próprios que estavam pondo ele na cruz. Percebe o tamanho do amor desse homem? E Pedro não tinha total esse amor porque ele não estava ainda preparado, né? Agora, olha o que diz aqui, ó. Atos 3, versículo 1. Certo dia, às 3 horas da tarde, a hora da oração, Pedro e João foram para a área do templo. Havia no templo um portão chamado Formoso. Todos os dias, um homem que era paralítico desde que nascera era carregado até lá. Então, era um homem. Então, era um homem. Se era homem, ele devia ter seus 30 anos, pelo menos, né? Então, e quantos anos que ele estava paralítico lá? 30 anos, né? Então, mais ou menos 30 anos. Na- Ele ficava perto do portão pedindo esmolas às pessoas que entravam na área do templo. Claro, por que ele estava na área do templo? Porque aonde que Aonde que as pessoas são mais misericordiosas? Nas igrejas, né? As pessoas que frequentam igrejas, as pessoas que estão com Deus, são as mais misericordiosas, são as mais bondosas, generosas, caridosas. Então, ele achou prudente que ali não era o lugar para ele ficar, por isso, ela queria pessoas mais caridosas que o ajudariam, né? Quando este homem viu que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu a eles uma esmola.
Pedro, assim como João, olharam bem para ele. Então Pedro disse ao homem: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. Mas Pedro lhe disse: eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas vou lhe dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E pegando a mão direita do homem, Pedro o puxou até que se levantasse. No mesmo instante, os seus pés tornozelos ficaram fortes e, dando-lhe um salto, o homem ficou em pé e começou a andar, e ele entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Então, quer dizer, Pedro ali já estava mais preparado, mas ele ainda não estava 100%. Ele já tinha sofrido uma transformação grande, mas a transformação maior dele foi quando ele estava lá na casa de Simão, o curtidor de couro, e teve aquele sonho do lençol descendo, e a voz falando para ele: coma daquelas carnes. E ele falando: não, não come nada imundo, coma, não coma 3 vezes. E chegaram os 3 homens gentios para levar ele na casa de Cornélio, que era um gentil. Né? Então ali Pedro foi transformado de vez ao falarem para ele que ele, né, ele compreendeu que ele poderia também pregar para os gentios, principalmente depois que ele pregou lá e eles receberam o Espírito Santo. Pedro compreendeu que todos tinham direito à salvação e não somente os judeus, né? Por isso que Pedro era conhecido como apóstolo dos judeus e Paulo apóstolo dos gentios, tá certo? Então Pedro teve uma transformação, né? Você vê que assim como Judas, ele traiu Jesus, né? Judas traiu com as moedas e Pedro traiu com a negação a Jesus, né? E qual a diferença entre os dois? Mais uma vez eu vou falar isso, já falei, né? Enquanto Judas sentiu apenas remorso pelo que ele fez, Pedro, além do remorso, se arrependeu, né? Judas não, né? Ah, mas Judas jogou dinheiro no chão, não quis mais dinheiro, mas por remorso, não por arrependimento. Jesus deu toda a chance do mundo para que Judas se voltasse para Deus. Mas Judas se apegou ao dinheiro, ele achava que tudo na vida era dinheiro. Judas era um cara ambicioso, ele roubava Jesus, né? Então ele pegava as caixinhas que davam, né, os dízimos que davam para Jesus, e ao invés de ele pegar e deixar na bolsa para o bem, para comprar comida para as multidões, para alimentar os discípulos, não. Ele muitas coisas ele guardava para ele, roubava para ele. Ele era uma pessoa muito ambiciosa, queria saber do dinheiro, e o que aconteceu? Ele acabou se vendendo por dinheiro, né? Quando ele entrega Jesus, ele pensou: Jesus é filho de Deus, eu vou entregar, vou receber uma grana por isso, e ele vai se safar, porque ele tem poder e ele não vai deixar que nada aconteça. Quando ele percebeu que Jesus ia ser morto, que ele compreendeu, né, que ele percebeu, né, ele refletiu, vendo na mente dele as palavras de Jesus, ele percebeu que Jesus iria ser morto, ele entrou em desespero. E o remorso dele foi tão grande, porque ele sentiu um remorso absurdo. Porque quando a gente faz uma coisa errada, muitas vezes a gente sente aquele remorso, aquela coisa ruim. Mas o dele foi muito pior, por quê? Porque ele tinha cometido um erro contra Deus. Ele tinha entregado à morte o Filho de Deus, imagina. Ele sabendo quem era Jesus. Ele sabia, ele teve muito tempo, 3 anos ele estava lá de Cristo. Ele estava lá ouvindo as pregações, os aprendizados. Então ele sabia de tudo, ele sabia da verdade, muitas verdades. Então para ele foi 10 vezes pior. Por isso que a gente fala, quando a pessoa sabe da verdade, é apresentada, os olhos são abertos para a verdade, o remorso quando você faz uma coisa errada é muito maior. Porque você está fazendo com convicção moral, com uma convicção total do seu erro, né? Que nem hoje, por exemplo, antigamente eu assistia, por exemplo, pornografia e me sentia mal, não tinha problema nenhum de assistir. Hoje em dia, se eu assisto, eu me sinto mal, muito mal. Por quê? Porque eu conheci a verdade divina, porque eu sei que a pornografia não é uma coisa boa, que é prejudicial tanto para a minha saúde, quanto para as pessoas que estão praticando lá naquele vídeo. Então eu sinto muito mal em assistir. Eu posso ter algum prazer naquele momento, mas assim que passa o efeito do prazer, eu fico um bagaço, eu fico mal. Então eu não assisto mais.
Você entende? E essa é uma transformação, e isso acontece por quê? Porque eu aprendi a verdade, porque eu recebi o Espírito Santo, porque eu aceitei a Deus, porque eu compreendi que Ele não queria, porque eu sei quem é Deus, eu aprendi, eu conheci a Deus, Ele é meu íntimo, Ele é meu amigo, Ele é meu Pai, tá certo? Ele é o meu protetor, é o meu escudo, é a fortaleza, é a minha base, é meu tudo, né? A Bíblia mostra Deus de várias maneiras, como onipotente, onipresente e tem um outro único, eu não lembro o nome agora. Né? Onipotente, onipresente. Eu sei, então ele apresenta Deus de várias maneiras, então ele está em todo lugar, ele sabe de tudo, ele sabe o nosso interior, ele sabe o que nós estamos passando. Né? Os Salmos muitas vezes nos mostram que Cristo é onisciente, lembrei, onisciente, onipresente, onipotente e onisciente. Tá? Ele mostra a Deus, a Bíblia mostra Deus como juiz, ela mostra a Deus como salvador, ela mostra a Deus como criador, ela mostra a Deus como redentor, ela mostra a Deus como juiz, como advogado, né? Como defensor, né? Ela mostra a Deus sendo amor, né? Mostra a Deus justiça, Deus misericordioso. Então, nós sabemos de todos esses artefatos de Deus. E Pedro, quando ele cura esse homem, depois quando ele vai à casa dos gentios, lá né, através lá do centurião Cornélios, ele tem a transformação completa. E é essa transformação que todos nós precisamos passar. Entender que nós temos que amar a Deus, mas esse amor, ele deve ser um amor incondicional, um amor ao qual você deseja a qualquer custo estar com Ele, independentemente da vida eterna ou não. Você tem que querer estar com Deus por amor a Deus, por amar esse Deus, por tudo de bom que Ele já fez para você. Depois de tanto amor que Ele nos mostrou, é como se Cristo falasse, ó, vocês não me amam, mas eu amo vocês. E isso já basta, né? Basta para ele, mas para nós não. Nós temos que amá-lo também, tá certo? Depois de tanto sacrifício que ele fez por nós, né? A gente olha a Bíblia, muitas vezes Deus é citado como Deus que salvou o povo de Israel do cativeiro, porque ali ele demonstrou os maiores poderes que ele poderia demonstrar. Então você vê, Deus na Bíblia, ele nos dá exemplo de que ele pode guiar a pessoa através de uma nuvem de dia e uma nuvem de fogo à noite. Ele pode clarear a noite. E não há trevas para Deus. Ele pode abrir caminhos, até no meio do mar, no meio de rios, como ele fez no Mar Vermelho e no Rio Jordão. Ele pode parar o tempo, parar o sol. Ele tem esse poder. Ele parou o sol para Josué. Deus mostra que ele tem o poder de derrubar o que ele quiser, como ele derrubou as muralhas. Ele mostra que ele tem o poder da chuva, pois além de ele fazer chover tantos dias pelo dilúvio, ele ainda mostra lá quando Jesus chega lá, tá dormindo no barco e acorda, que ele para a tempestade. E tem o poder sobre a água para andar sobre a água do rio, mudar a densidade da água, né, do mar, do rio. Né? Jesus também, Deus, mostra seus poderes do fogo, ele sabe fazer cair fogo do céu, arrebentar as coisas, como destruiu Sodoma e Gomorra. Ele mostra isso também no Egito. Ele mostra que ele pode parecer úlcera e até mesmo lepra numa pessoa se ele quiser. Deus ele mostra que ele pode dar enxames de pulgas, de gafanhotos, que ele manda nos animais, né? Nas rãs, ele manda nos animais. Ele pode fazer cair pragas sobre as pessoas, as pessoas morrerem, como na praga dos primogênitos, ou nas doenças que caiu sobre Israel na época de Davi, né? Ele pode fazer parar de chover, como ele fez na época de José do Egito, como ele fez na época do profeta Elias, na profecia de Isabel, pelo mal que Isabel fez aos profetas, né? Praga da seca, né? E fez mais uma vez ainda, se não me engano, parar de chover, né? Na época de Davi. Na época de Davi também, que ele precisou matar os descendentes de Saul para reparar o mal que Saul tinha feito aos gibeonitas, não foi? Se não me engano, é gibeonitas. Então, Deus tem poder sobre a chuva, sobre o tempo. Deus mostrou poderes
mostrando, atacando cada deus dos estrangeiros. Nenhum dos deuses foi páreo para Deus. Nem Baal, nem Aserá, nem Ra, nem Osíris, nem o Horus, nem nenhum dos deuses foi páreo para o Deus de Israel, né? Criador. Simplesmente que esses deuses eram falsos. Quem dava poder a esses deuses era Satanás. E Satanás não tem poder sobre Deus. É o que Cristo fala. O que ele fala na Bíblia? Vou pregar para vocês rapidamente, porque o príncipe do mundo está chegando, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. Ou seja, quem é o príncipe do mundo? Satanás. Ele não tem poder nenhum sobre Deus, sobre a Trindade, né? Então, queridos irmãos, Deus nos dá infinitos poderes. Quando ele faz cair fogo do céu através do profeta Elias, transformou a água em outra coisa, 2 vezes, né? Primeiro ele transforma na Bíblia a água em sangue, depois ele transforma a água em suco de uva. Ele consegue multiplicar as coisas. Então ele tinha pão e tinha peixe, ele multiplicou o pão e os peixes. Tá certo? Ele é capaz de multiplicar. Então ele demonstra poderes, ressurreições. Quantas pessoas foram ressuscitadas na Bíblia? Por Elias, por Eliseu, depois, mais para frente, pelo próprio Jesus. Né? Você vê que Eliseu estava morto na sepultura, um homem foi jogado na sepultura dele e ressuscitou. Depois, o próprio Jesus ressuscitou várias pessoas, inclusive Lázaro, 4 vezes depois de morto. Quando Jesus morre, ele mesmo se ressuscita. Né? Ele mesmo ressuscita. E muitas pessoas ressuscitaram junto com ele e foram ao céu junto com ele. Jesus ressuscitou Moisés. Tá certo? Então, queridos irmãos, nós temos, sem dúvida nenhuma, um Deus que tem poderes inimagináveis. Esses aí são alguns que ele demonstrou pra gente, mas tem muito mais. Tem muito mais. Né? Você viu que ele transformou, é capaz de transformar uma matéria em outra. Ele transforma um cajado, que é um pedaço de madeira, de árvore, né? Um pedaço de madeira, numa cobra. Ele tem esse poder. Né? Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque ele tem o poder total sobre tudo. Ele criou tudo, ele tem o poder sobre tudo. E nós podemos fazer muitas coisas se nós estivermos confiantes nele, entregues a ele. Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês poderão mandar aquela montanha andar e ela vai andar. Tá certo? Então, os poderes de Deus são inabaláveis. Ele fez cair raios sobre pessoas. Ele tem poder sobre tudo. Deus é muito poderoso, mais do que a gente possa imaginar. E muitas coisas nós não conhecemos essas verdades. Né? É difícil de compreender. Então, queridos irmãos, é assim. Eu espero que vocês possam compreender um pouco mais a respeito desse Deus e podemos nos transformar, assim como Marta, como Maria, como Pedro, como os outros apóstolos, que se transformaram. E se eles se transformaram, todos podemos nos transformar. Um assassino pode se tornar uma pessoa de bem, um estuprador pode se tornar uma pessoa de bem, um ladrão pode se tornar uma pessoa de bem. Olha o ladrão na cruz, transformação do ladrão na cruz. Né? Ele pede que Deus se lembre dele e Cristo diz: em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Então Cristo aceitou a transformação do ladrão, aceitou a transformação da prostituta, que foi lá lavar os pés dele, da adúltera Maria, Maria de Betânia. Tá certo? Então Deus, ele aceita as transformações. Ninguém é rejeitado por Deus. Então não é porque o cara é um bandido que ele não pode se tornar uma pessoa de bem. Ele pode se transformar, mas cabe a nós, cristãos, levar a mensagem de Deus para ele, transformar a vida dele. Tá certo? Né? Muita gente tira sarro aí de muitos ex-marginais que hoje em dia se fala que são evangélicos, frequentam igrejas, são até pastores.
eu posso dizer para vocês, pode ser que muitos tenham tido uma falsa transformação, porque existe a falsa também, né? A falsa conversão. Mas pode, com certeza tem muitos que são honestos, que realmente se transformaram. É possível. É possível a pessoa parar de usar droga? É possível. É possível que a pessoa se transforme, seja uma nova pessoa que não beba mais? É possível. Mas a pessoa tem que querer. Mas a pessoa realmente tem que desejar isso, tem que se esforçar para isso. Tá certo? Então todos podem se transformar. A transformação existe e todos podem se transformar. Então, não olhe para ninguém com desprezo. Ah, não, aquele cara tem que morrer porque ele matou. Não. Aquele cara precisa de socorro. Aquele cara precisa de alguém que vai mandar passar a palavra de Deus para ele. Aquele cara precisa de Deus na vida dele. Aquele assassino, ele precisa que alguém transforme a vida dele. Deus quer alcançar aquele assassino. Deus ama aquele assassino. Antes de você pensar no mal daquela pessoa, lembre, Deus ama aquela pessoa. E aquela pessoa que morre perdida é como se enfiasse uma faca no peito de Deus. Ele sofre, ele chora, ele entra em desespero, porque ele ama todos por igual. Jesus, quando vê os perdidos ressuscitados depois do milênio, ele vai chorar muito, porque ele não queria aquilo. Ele ama aquelas pessoas que ele vai ter que destruir. Tá certo? Então, queridos irmãos, é isso. Eu espero que vocês possam ter compreendido que as pessoas podem se transformar e a transformação é necessária. E cabe não só a esses perdidos, mas a nós também. Eu, vocês, porque eu dos pecadores sou o pior, a nos transformarmos e a evitar fazer o mal. E aproveitar o dia de sábado, que é o dia de hoje, para louvar a Deus, para elevar a Deus ao céu, para amar a Deus, para fazer um dia feliz e alegre, para estar com a sua família, para estar, não, mas vai estar sentado, estar curtindo a sua família. Família você não vai ter para o resto da vida, então cuida do seu pai, a sua mãe. Para de discutir por besteira que não vai levar ninguém a nada. Então, queridos irmãos, eu espero que vocês possam compreender a minha meditação. Tá certo? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos na Trindade, dos Pais, dos Filhos e do Espírito. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Um feliz fim de sábado. Para quem está ouvindo pelo WhatsApp, por favor, ouça até o fim, compartilhe minhas mensagens. Para quem está ouvindo meu vídeo pelo Facebook, é, ouça até o fim, compartilhe também. E para quem está ouvindo meus vídeos pelo YouTube, curta o meu vídeo, assista até o fim, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho, tá certo? Para receber outros. E ajude a abençoar esse canal para que Deus possa usá-lo como ferramenta para atrair pessoas a Deus, tá certo? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, na Trindade, dos Pais, dos Filhos e do Espírito, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Que toda glória, toda honra e louvor seja dada a Deus, esse Deus de amor. Pois eu amo esse Deus. Deus, eu te amo, meu Deus. Muito obrigado a todos. Amém.